Oi, você sabe as principais fórmulas e equações de geometria analítica? Não sabe? Você se esqueceu? Então calma lá que eu te explico, pô. Pra gente começar a geometria analítica, a gente fala sobre vários assuntos, porque é um conteúdo que escala bastante e acaba acumulando muitas coisas. E a gente vai falar sobre as principais delas agora. Se você tem a base para saber do que eu vou falar aqui, você tem que entender que todas as coordenadas se baseiam nesse formato aqui, x e y. Por exemplo, essa coordenada aqui nessa bolinha aqui é a origem. Nós chamamos de origem porque ela é justamente o início do gráfico. É o zero do x, que é a abscissa, e o zero do y, que são as ordenadas, entendeu? E aí, por exemplo, se você coloca a fórmula tipo 3, 2, essa coordenada, você sabe que é como se ela andasse 3 para cá e 2 para cima, porque é sempre o x primeiro e depois o y. Se fosse 2, 3, ia ser 2 para cá assim e subindo 3. Entendeu? É isso basicamente só para você entender. E a gente vai falar sobre distância de dois pontos agora. Distância de dois pontos, ela é calculada como se fosse um Pitágoras. Tá vendo aqui que no desenho tá como se fosse um triângulo que você pode fechar bem aqui assim? É justamente por isso que a distância de dois pontos ela se parece muito com Pitágoras ao quadrado. Mas por que x a menos xb e y a menos yb? Porque justamente quando você tem dois pontos, você consegue calcular a distância entre eles justamente fazendo uma subtração. E o que acontece? Se, por exemplo, você tem o ponto lá em cima, que está na coordenada aqui 8, vamos supor, e você tem outro mais aqui embaixo, que está na coordenada 2. Como é que você sabe a distância entre o 8 e o 2? Você pega o 8 e subtrai 2, que dá 6, aí você descobre a distância. Eu vou usar duas coordenadas aqui para a gente fazer esse cálculo, beleza? Da distância de dois pontos. Vamos começar aqui, ó. 0 e 2, a gente faz a raiz quadrada de... Eu vou usar essa aqui de baixo como A e essa aqui como B. Por quê? Eu vejo que eu vou fazer uma subtração. Se eu subtraio 0 menos 3, é mais fácil eu subtrair 3 menos 0, para não ficar trabalhando com números negativos. A mesma coisa com 2. 2 menos 6, é melhor você usar 6 menos 2. E a gente vai fazer isso agora. 3 menos 0 ao quadrado mais 6 menos 2 também ao quadrado, beleza? E aí você vai ver que isso aqui vai dar 3, e isso aqui vai dar 4. Aí você coloca lá, raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. A gente sabe que 9 mais 16 é 25. Então isso aqui fica raiz de 25, que é igual a 5, beleza? A distância entre esses dois pontos é 5. A distância entre a coordenada A e a coordenada B é de 5 unidades. Vamos falar de ponto médio também. Ponto médio é você descobrir, além da distância que a gente já sabe, quando você tem dois pontos, você saber exatamente o ponto que divide eles ao meio, que divide exatamente na metade entre a distância do A até esse ponto médio e do ponto médio até a coordenada B. E nisso você pode fazer o ponto médio de A e B, e aí o ponto médio do ponto médio com o B, por exemplo, e você ir dividindo pela metade, pela metade, pela metade, vai depender da questão. Vou te ensinar como faz agora, é bem simples também. O padrão aqui é você somar o XA com o XB e dividir por 2 e colocar junto do YA mais YB também sobre 2. Isso aqui, ó, é uma vírgula para indicar que isso aqui é uma coordenada, ou seja, isso aqui seria o x e isso aqui seria o y. Isso aqui é uma coordenada. Distância diferente, ela tem uma unidade. É uma unidade de distância, duas unidades de distância. Quando é um ponto específico, um ponto ele não pode ser determinado por um único número. Por exemplo, o ponto 2. Não, ou é 2, 0, ou é 2 alguma coisa. E isso aqui também é o ponto médio, é uma coordenada. Então, o primeiro vai ser o x e o outro vai ser o y. Soma e divide por 2. XA, XB, YA, YB. Bora usar os mesmos números que a gente usou aqui embaixo, ó. 0, 2 e 3, 6. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. A gente coloca o XA e o x do B, 0 mais 3 sobre 2. E YA e YB, que é 2 e 6, dividido por 2 também. Quando você fizer isso aqui, ó, 3 sobre 2 é 3 sobre 2. Ou se você quiser deixar 1,5, também é correto. 3 sobre 2, 2 mais 6 aqui é 8, sobre 2, 4. Beleza, achou a... Eita ferro. Achou a coordenada do ponto médio. 3 sobre 2, ou 1,5, e 4. Agora eu quero falar de coeficiente angular, também conhecido como inclinação. A gente tem aqui, ó, se você olhar na equação da reta aqui do lado, só para dar uma ajuda aqui,
esse Azinho, ele é o que nós chamamos de coeficiente angular. E esse Bzinho chamamos de coeficiente linear, beleza? O coeficiente angular ele vai indicar a inclinação da reta, que é sempre uma reta no plano. E quanto maior essa inclinação, mais íngreme vai ser. Consegue entender? O cálculo dela é o seguinte, você analisando o gráfico, você vê que essa reta ela pode formar um ângulo, aqui um ângulo tal, com essa reta x aqui. Só que, se não tiver o ângulo, você vai calcular da seguinte maneira. Se aqui nós temos uma variação de altura, que nós chamamos de ΔY, aqui sendo o y0, por exemplo, e aqui sendo o y, nós também temos uma variação no x aqui, que aqui seria, por exemplo, o x0 e aqui seria o x. Isso aqui é ΔX, beleza? É o variando na horizontal e variando na vertical, é o delta. Você calcula colocando ΔY sobre ΔX. Mas e se ele deu o ângulo? Beleza. Então, o coeficiente angular, que nós também podemos colocar como só A, ou também podemos colocar como M, M1, M0, M2, mas o M também funciona como coeficiente angular, ele vai ser a tangente desse ângulo, beleza? Então vamos supor 45 graus, sabe que o coeficiente angular é 1. Então a mesma quantidade que ele varia na horizontal, ele vai variar na vertical. Se ele está no ponto 0 e anda 2 no x, vai andar 2 no y também, porque o coeficiente angular, se ele for 1, é porque o cateto oposto, que é o y, ele seria igual ao cateto adjacente, que seria o x. Aqui, ó, cateto oposto é esse aqui, e esse aqui é o cateto adjacente, que seria esse aqui. Vamos supor que nós temos aqui um plano cartesiano, e aí você tem uma reta, e você sabe que ela varia aqui, ó, em 8 unidades, partindo do zero até chegar aqui, e aqui em cima ela variou 2, estava no 0 e foi para o 2, beleza? Qual que seria aqui, ó? ΔY é 2. Supondo que ele estivesse no menos 1 e foi para o 2, ΔY é 3, porque variou 3. E o ΔX é 8, beleza? E aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar, por exemplo, ΔY aqui, 2, ΔX, 8. Quando você fizer isso aqui, vai dar 1 sobre 4. Se você quiser também, você pode colocar como 0,25. 1 quarto ou 0,25, tanto faz. Achou o coeficiente angular. Isso aqui é muito importante para a gente achar a equação da reta. Para a gente entender a equação da reta, você tem que entender que funções que formam uma reta também podem ser chamadas de y, porque o x é o valor que você coloca e y é o valor que você recebe. É sempre o resultado. F de x é y. E o f de x, falando sobre equações da reta, ele pode ser representado por a vezes x mais b. E quando a gente sabe que o y ele significa a função de x, o f de x, a gente coloca ele como a variável principal na equação da reta. Então, y, a forma é y menos y0, que é igual a m, ou a, se você preferir, mas é coeficiente angular aqui, que multiplica x menos x0. Eu quero pegar essa equação aqui, essa fórmula, e transformar em uma função de ax mais b, sendo que o f de x ele vai virar y na fórmula. Eu poderia reescrever isso aqui como f de x menos y0 é igual a ou m, né, que eu também falei, vezes x menos x0. Porque eu só preciso que o que você entenda é que esse vai ser o resultado da equação. Então, eu vou colocar alguns números aqui para a gente conseguir materializar essa ideia. A coordenada 2, 7, e nós temos o ponto B na coordenada 5, 16. Por que a gente precisa de duas coordenadas para a gente fazer? Porque essas duas coordenadas, elas precisam para a gente fazer justamente o coeficiente angular. Porque não tem como se eu não souber a variação do y, a variação do x. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Já vamos pegar esse aqui e vamos transformar ΔY sobre ΔX. Aqui, ó, variação de ΔY é 16 menos 7, que dá 9. A variação do x é de 5 para 2, que é 3, entendeu? É só subtrair e a gente acha o valor 3. Já sabemos o coeficiente angular. Bem rápido, bem fácil.
Agora a gente escolhe uma delas, escolhe qualquer uma, ou A ou B, para jogar os valores aqui, sabendo que o y0 e o x0 vai ser o valor da coordenada. O x e o y você vai deixar porque eles vão ser incógnitas mesmo, vão ficar ali como variáveis. Eu vou escolher o A porque ele tem números menores e então fica mais fácil de trabalhar. Vamos lá. A gente sabe que a forma de calcular a equação da reta é y menos y0. Qual seria o y0? 7. Qual seria o m ali que a gente já achou? É 3. Multiplica x menos x0. x0 seria o 2, beleza? Usando o a. E aqui fica bem fácil de resolver, porque é y menos 7. Aí depois você só multiplica 3x menos 6. Multiplica aqui, beleza? Bem simples, bem fácil. O 7 que ele está subtraindo, ele vai passar para lá, somando menos 6 mais 7, você sabe que vai dar 1, beleza? Então, a gente sabe que y é igual a 3x mais 1. Rapaziada, fechou, matado e morrido. Aqui, ó, isso aqui é como se fosse um f de x é igual a vezes x. O que seria o a? Seria o 3 que a gente já achou, mais b, que seria o mais 1. Se você pegar agora e usar esse y igual a 3x mais 1 e colocar aqui para testar, você vai ver que vai dar certo. O 2, ele é o x, não é? Beleza, vamos multiplicar o 2 vezes 3, dá 6. Se a gente somar mais 1, que seria o b, vai dar 7, que é justamente o valor que está aqui. Mesma coisa aqui embaixo, ó. 5, se você multiplicar por 3, vai dar 15. Soma mais 1, dá 16. Então, deu certo, acabou, vamos fazer uma questãozinha sobre isso. Bom, essa questãozinha aqui, ela é de boa, porque ele está falando que tem uma reta que é uma função x e uma reta que é uma função g. O g é o azulzinho, o f é o pretinho. Esse w aqui que você está vendo é justamente a coordenada x onde ele está, e ele está te perguntando onde é que é. O p é o ponto de encontro entre eles. Para começo de conversa, eu quero achar a equação da reta delas duas. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que entender que quando eu quero achar o coeficiente angular, eu faço aquele cálculo, né? Delta y sobre delta x. Quando eu quero achar o coeficiente linear, que seria o b, que eu já mostrei o que é só eu olhar para a reta y aqui. O ponto onde ele encontra a reta y vai ser o b. Sempre, sempre, sempre. Então, por exemplo, f de x igual a ax mais b. Isso aqui, a gente usa aquele cálculo. Isso aqui, ó, é onde corta no eixo y. Então, por exemplo, eu quero começar fazendo do f de x aqui, que é a nossa função negrinha, pretinha. No f de x, eu tenho do menos 1 seguindo até o 0, ou seja, uma variação do Δx de 1. E eu também tenho do 0 subindo até o 1, ou seja, variação de Δy de 1. Se eu fizer o coeficiente angular, eu sei que vai dar 1 sobre 1. 1 sobre 1 dá 1. E 1, 1, 1, 1, 1, 1, entendeu? Então, como é 1, eu não preciso nem colocar. Posso colocar só x direto, mais o b. Qual que seria o b? É onde corta o eixo y. Se ele está batendo o eixo y aqui, ó, no 1, então é porque é 1. Está dando tudo 1. E aí você já achou como é que é o f de x. Agora, para fazer o g de x, eu quero que você entenda o seguinte. Por exemplo, a primeira coordenada aqui, ele está no 0 e no 15. Ele teve aqui, ó, 15, beleza? E na segunda coordenada, ele está no 5 e no 0. Então, as coordenadas primeiro aqui é 0 e 15, e 5 e 0. Vamos fazer agora o ΔX, seria 5 menos 0, que dá 5. E o 0 menos 15 dá menos 15. Se você for colocar o ΔY menos 15 e o ΔX 5, isso aqui vai dar menos 3. Então, qual que seria o A, o coeficiente angular? Menos 3 e coloca x. E qual que seria o b, que é o coeficiente linear? É onde bate aqui, ó, no ponto y. Onde bater, você coloca, ó, 15. Você vai comparar igualando, ó. Vou subir aqui para você conseguir ver bem destacado. Vou primeiro colocar o f de x, que é x mais 1, e vou igualar com g de x, né? Que é menos 3x mais 15, galera. Se a gente está em função aqui do x, é a única variável que tem é o x, então fica fácil, porque o w ele é justamente o x, porque o y eu sei que é 0, né? Porque aqui ele não está em altura nenhuma, então a gente só precisa achar o x. Vamos embora. X mais 1 menos 3x mais 15, a gente pode fazer o seguinte, passar o 1 para esse lado e passar o menos 3x para esse lado. O menos 3x vem somando, então fica 4x, é igual a o menos 1 vai subtraindo, fica 14. Aí beleza, passo o 4 que está multiplicando, dividindo, x é igual
a 14 sobre 4. Se você quiser simplificar, 7 sobre 2. A resposta é 7 sobre 2, que vai estar aí. Só que você pode colocar também como 3,5, sem problema nenhum. E a gente achou, rapaziada. Esse aqui é justamente qual é a coordenada do W. Se a gente tivesse que colocar a mesma coordenada, ficaria 3,5 e 0. Beleza? Desse jeitinho aqui. Mas como não precisa, a gente já achou essa que era a dificuldade. Quando a gente está tratando de um plano cartesiano, a gente pode ter duas retas se encontrando de forma perpendicular. Só que tem uma regrinha para isso. Quando a gente está tratando de perpendicularidade, a gente tem que entender que o coeficiente angular do 1 vezes o coeficiente angular do 2 sempre tem que dar menos 1. Se forem perpendiculares, dá menos 1. Se te der outro número, é porque elas não são totalmente perpendiculares. Elas podem ter um ângulo muito próximo de 90, mas que não é. Aqui pode aparecer também como M1 vezes M2 igual a menos 1. E a gente vai precisar disso para fazer essa outra questão agora. O coeficiente angular aqui, a gente sabe que é A, porque a gente não aparece para a gente números, apenas a variável a gente deixa aqui como A, mas eu vou te explicar como que a gente resolve mesmo sem ter nada. A gente sabe que é um ângulo de 90 graus aqui porque ele deu na própria questão. Então, a gente sabe que é perpendicular. Então, a gente pode usar essa regra dessa equação, dessa fórmula aqui. E aqui eu vou chamar o coeficiente angular dessa reta que vai de C até o B de M2. E a gente sabe que tem que dar menos 1. Esse A que está aqui desse lado, que está multiplicando, pode passar para lá dividindo. Então, a gente já tem que o M2 ele é 1, menos 1, na verdade, sobre A. Ele também deu uma questão que o nosso B ele corresponde à coordenada 2, 0. E agora, eu já sei a coordenada dele e eu sei o coeficiente angular. O que a gente vai usar? Equação da reta. Eu ensinei lá em cima, equação da reta. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Y menos y0. Qual que é o y0 aqui? É 0. Igual a m. Como é que é o m? É menos 1 sobre a, que multiplica x menos o x0, que seria menos 2. É igual a menos 1 sobre a multiplicando x. Menos 1 multiplicando por menos 2, menos com menos dá mais. Então, vai dar mais 2 sobre a. Esse x que está multiplicando aqui, a gente pode colocar um valor para ele. Por quê? O C, se você for perceber bem, ele está em cima do eixo Y. Quando ele está em cima do eixo Y, significa que o x ele vale o quê? Vale 0. Exatamente. Ele é zerado. Então, se eu quiser colocar um valor nesse x, o único valor que eu posso colocar para saber onde o C está é 0. E quando eu multiplico qualquer coisa por 0, qualquer coisa sempre vai dar 0. Então, eu posso colocar isso aqui como y igual a 2 sobre a. Porque esse menos 1 sobre a aqui, ó, eu tirei, joguei fora isso aqui. E você encontra y é igual a 2 sobre a. O C, ele está na coordenada, se a gente quiser anotar a coordenada, é 0, 2 sobre a. Isso seria a coordenada dele, beleza? A gente achou o x, que é 0, que ele está em cima do eixo y, e onde que é o y, que é o resultado. Uma outra questão para fazer, essa aqui não usa essas formas. Usa, você pode usar, só que eu vou dar o jeito para fazer ela de forma mais simples, mais fácil, se aparecer parecido em alguma prova, né, em alguma coisa. Ele te dá um gráfico em que fala um gasto de água e o valor que você paga pelo gasto da água, em que a água está em volume, que é metro cúbico, e o valor em reais. E isso no mês de novembro. Beleza. Ele usa 7 metros cúbicos de água e ele começou, né, um valor fixo aqui, R$17, e terminou pagando R$42,20. Que o gasto em dezembro é o dobro do volume do mês passado. Novembro, dezembro, 7, 14, tá? É uma questão que você poderia usar, mas você também tem uma lógica por trás que torna muito mais fácil. Se você sabe que foi de 0 até 7 e foi de 17 até 42,2, isso vai se repetir, vai de 7 a 14, a diferença é a mesma. Isso aqui é uma equação em que é uma reta. Se é uma reta, ela sempre vai crescer na mesma proporção. Se fosse uma exponencial, logaritmo, se fosse quadrática, qualquer outra coisa, você não poderia usar o que eu estou falando agora, mas aqui você pode. Olha só. De 42,2 para 17, a gente calcula a diferença,
que dá R$ 25,2, beleza? Ou seja, olha só que interessante, a cada 7 metros cúbicos que ele gasta de água, ele vai aumentar R$ 25,20 na conta. Então, se ele vai de 7 para 14, aumentando 7, significa que é só pegar esse preço que ele já paga e somar com 25,2. Olha aqui, 42,2 mais 25,2. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 7, 6, 67,4. 67,4. Aí vai estar entre 65 e 70, acredito eu, para quem está no... Essa questão está no livro, está no site também. Sei que você já está cansado de ouvir minha voz, mas eu tenho que falar sobre determinante e alinhamento. Vamos lá. De vez em quando, a gente vai se deparar com 3 pontos possíveis e ele vai te perguntar se são alinhados ou não. É muito fácil isso aqui. Você vai fazer um determinante onde você coloca o XA, YA, XB, YB, XC, YC, um embaixo do outro, e você só vai terminar a terceira coluna preenchendo com 1. Só que você não pode deixar dessa forma aqui. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que ele fique o YA, o XA, o YA, o 1, e depois, logo em seguida, você vai repetir o XA e o YA. Assim, ó, XA, YA. Só isso. E vai fazer isso com todos. Então, se aqui é XB, YB, repete do outro lado, XB, YB. Vamos usar aqui essas coordenadas que eu já dei, 0 e 2. Então, a gente coloca 0, 2, 3, 1, 9, menos 1. Fechou? E depois completa 1, 1, 1. Fecha aqui e repete 0, 2, 3, 1, 9, menos 1. Agora vamos fazer multiplicar na diagonal para a gente descobrir se isso aqui vai dar ou não. Eu vou te falar como que funciona essa multiplicação. Não é aleatório, só sair multiplicando tudo, olha. 0 vezes 1 dá 0. Vezes 1 dá 0 também. Então, tipo assim, se apareceu 0, já pode colocar 0 direto, que tudo multiplicado por 0 dá 0. Ó, 2 vezes 1 vezes 9. 2 vezes 1, 2 vezes 9, 18. Então, a gente coloca mais 18. 1 vezes 3, 3 vezes menos 1, dá menos 3. Presta muita atenção, cara. Quando você voltar e fizer na diagonal, vindo da direita para a esquerda, você não pode deixar com o mesmo sinal. Você sempre vai trocar o sinal. Ou seja, se você faz a multiplicação 1 vezes 1, o que você tem que colocar? Menos 1. Exatamente, você vai trocar o sinal. 2 vezes 4 dá 8, você coloca menos 8. E a gente vai fazer aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6, vezes 1 dá 6. Então, o que você vai colocar? Menos 6, exatamente, meu amigo. 0 apareceu, já põe 0 direto, nem precisa, né? Vou colocar mais 0, não faz diferença. 1 vezes 1 dá 1, vezes 9 dá 9. O que você vai colocar? Menos 9, exatamente, meu amigo. Exatamente, você está entendendo, graças a Deus. E aí você vai fazer uma soma normal aqui, galera. Ó, 18 menos 3, aqui vai dar 15. Menos 6, menos 9. Eu sei que 15 menos 6 dá 9. E menos 9, isso aqui eu sei que dá 0. Rapaziada, como é que a gente sabe se os pontos eles estão alinhados ou não? É muito simples, o determinante ele tem que resultar em 0. Sempre resultar em 0. Se for diferente de 0, e aí, o que acontece? A única coisa que você pode dizer, que você pode afirmar, é que se esses pontos eles forem interligados, se você ligar um com o outro, eles formam um triângulo. Não interessa o triângulo, só se forma um triângulo, isso você pode afirmar se for diferente de 0. Se for 0, é porque eles estão alinhados. Menos 6 dá 9. E menos 9, isso aqui eu sei que dá 0. Matado e morrido, os 3 pontos estão alinhados perfeitamente no gráfico. Bom, e é isso. Eu falei bastante, espero que você tenha aproveitado, que você tenha conseguido fazer, entender o que eu estava tentando dizer sobre essas equações, como que elas se interrelacionam. Faça questões para que você consiga concretizar o seu aprendizado, o seu ensinamento aqui nessa matéria, que é uma matéria que você precisa realmente ter bastante prática. Existem também 2 fórmulas muito importantes. Uma delas é equação da circunferência, para você resolver, e a outra é distância de um ponto até uma reta. Vou fazer um vídeo próximo fazendo algumas questões sobre essas duas, mas é interessante que você consiga entender bastante essa coisa da coeficiente angular
e equação da reta. Se você conseguiu entender, conseguiu relacionar e fazer as questões, e você já está um passo bastante à frente. Garanto que vai te ajudar para entender algumas outras coisas. E é isso. Obrigado pela sua atenção. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Já me ajudou, porque eu já aprendi bastante fazendo esse vídeo. Dê um like, se inscreva no meu canal. Muito obrigado.